irmãos, graça e paz. Que bom nós estarmos aqui novamente. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25. Hoje nós vamos falar sobre conhecendo a Deus através da unidade, sobre o poder que a unidade tem nas nossas vidas, de nos fazer crescer, prosperar, de nos fortalecer, né? E eu queria começar com esse texto aqui. Nós vamos ler outros depois. Então, Mateus 12, 25. Vamos ler ali na tradução de João Ferreira de Almeida mesmo, que diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido entre si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Pode se assentar. Esta é uma afirmação que Jesus fez diante de uma acusação que ele recebeu dos religiosos ali da época, depois que ele expulsou demônios de algumas pessoas ali. Então disseram: mas ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, por Belzebu. E ele não defendeu a integridade do seu ministério, mas ele só respondeu falando o quanto era pobre e fraco aquele argumento. Mas trazendo essa resposta aos religiosos, ele nos mostra o princípio da casa dividida. E ele traz ali para nós o ensinamento de que uma casa dividida, ela não prospera, ela não subsiste. E ele diz ali: um reino dividido então não subsistirá. E nós podemos trazer esse princípio para as nossas vidas pessoais, o nosso casamento. Podemos também trazer isso para a nossa empresa, quando nós precisamos que os nossos colaboradores vistam a camisa da empresa, estejam unidos no mesmo propósito. E também a Bíblia nos fala muito sobre nós trazermos esse princípio também da unidade para dentro da igreja, que Ele mesmo nos uniu como um povo. Então, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, que creem que a salvação é pela fé, pela graça, por meio da fé, nós somos todos então irmãos em Cristo espalhados pela face da terra. E o Senhor, Ele sempre demonstrou, o Senhor Jesus demonstrou a importância da unidade nos seus ensinamentos. Então, unidade não é a mesma coisa que unanimidade, né? Unidade, pode haver unidade na pluralidade, na diversidade, nas opiniões diferentes. No casamento nós vemos isso. Um casal pode ter ali opiniões diferentes entre si, mas eles entram num acordo e decidem em união tomar uma decisão, ou seguir um caminho, ou executar um projeto. E a Bíblia nos fala que isso traz uma força. E se nós fôssemos ler, eu não vou ler com vocês, lá em Gênesis 11, do 5 ao 6, ele nos traz uma história bem conhecida da Torre de Babel, onde os homens se uniram em um propósito. Não era nem propósito de Deus o projeto deles, não era algo direcionado pelo Senhor. E a Bíblia diz ali que Deus então desceu para ver o que os homens estavam fazendo ali. E ele afirma na palavra ali em Gênesis, dizendo: eles são um, eles têm o mesmo propósito, aí, eles estão com a mesma linguagem. E a Bíblia nos afirma ali que então ninguém poderia segurá-los de conquistar aquilo que eles pretendiam. E entendendo aqui a afirmação do próprio Deus acerca da união desse povo, e eles queriam o quê? Fazer o nome deles célebre. Eles queriam que o nome deles fosse conhecido sobre a terra. Não era um projeto de Deus, mas mesmo assim, por eles estarem unidos, por eles terem o mesmo pensamento, por eles terem o mesmo coração ali, falarem a mesma linguagem, então a própria Bíblia está dizendo que ninguém seguraria eles, que eles iam alcançar aquele objetivo. E como aquele não era o desejo do coração de Deus, então a Trindade ali conversando, diz assim: desçamos e confundamos a linguagem deles. E ali houve então essa divisão das línguas, E o Senhor nos mostra então que quando nós estamos unidos há uma força sobre nós. O que trazia essa força sobre aqueles homens que estavam construindo Babel? Era a unidade entre eles. Eles tinham entrado em concordância em construir aquilo.
E a unidade, ela não traz apenas força, mas a Bíblia nos mostra que ela também traz mover sobrenatural. Lá em Atos 1, nós vemos que os irmãos da igreja primitiva, eles, mesmo sendo perseguidos, a Bíblia nos mostra ali no versículo 14, diz assim que eles perseveravam unânimes. No capítulo 4, ali Pedro e João, eles tinham sido chamados perante aquele tribunal, o sinédrio, e tinham sido advertidos de que não deveriam mais pregar a palavra. E eles saíram dali entendendo que melhor era obedecer a Deus do que a homens, mesmo eles estando diante daqueles magistrados. Então eles se reúnem como igreja em uma casa, e a Bíblia fala ali no versículo 24 de Atos 4, dizendo então que eles oraram unânimes, pedindo a Deus que usassem eles com mais ousadia, com mais poder, e houve um grande mover do Espírito ali. Então, a unidade, ela não traz não é apenas o ambiente de oração que traz o mover sobrenatural, mas também a unidade traz o sobrenatural sobre as nossas vidas. Lá em Deuteronômio 32:30, nos diz assim: 1 perseguirá a 1000, e 2 perseguirão a 10.000. Então é o que nós chamamos do poder da sinergia. A Bíblia está nos dizendo que quando nós estamos unidos, e especialmente quando temos o favor e a graça de Deus, há a bênção do Senhor. O Salmo 133, ele nos relata isso, e ele diz ali, começa dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e ele vai fazendo uma comparação, e no final ele diz assim: pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Então uma igreja não tem credencial para evangelizar se ela está dividida entre si. E então nós precisamos buscar isso, tanto no nosso casamento, na nossa família, também nas nossas empresas. Eu vejo muitos, gestores em busca disso, de alcançar um meio que os colaboradores possam se unir e buscarem os objetivos juntos, porque assim eles vão obter sucesso. E a Bíblia também está falando que isso vai acontecer. Lá em João 17, no versículo 21, quando Jesus estava orando ali, antes dele ser crucificado, ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos, ele ora pela igreja de Cristo sobre a terra. E o que ele ora? Pai, que eles sejam um como nós somos um. A própria Trindade, a palavra Trindade não está na Bíblia, mas nós vemos em toda a Bíblia, a Bíblia falando sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ali então, nós vemos que o Senhor está nos ensinando todas estas coisas, e que o Senhor possa nos ajudar a muitas vezes deixar as diferenças de lado e decidir em comum, caminhar no mesmo propósito como família, como igreja. E lá, então, na oração, o que ele diz na oração de João 17? Ele diz então que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele está dizendo, quando houvesse essa unidade, nós manifestaríamos então ali o reino, a glória de Deus, E quando nós entendemos o poder da unidade, nós entendemos automaticamente o poder que a divisão pode causar nas nossas vidas e no nosso meio. Há inclusive um livro cristão, e ele diz assim, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente, faz muitos anos que eu tive contato com esse livro, e ele diz assim: casais unidos enriquecem juntos. Quer dizer, se o casal entrar em concordância, ele tem grande chance de prosperar, porque ele vai administrar da maneira correta e decidirem as coisas juntos, E também hoje nós vemos famílias fragmentadas, gerações que não se conectam, famílias divididas, casamentos divididos, um pensa de um jeito, outro de outro, não entram em acordo, e ali então não prosperam os projetos daquela casa. E eu sei que é difícil, cada um de nós tem um estilo de temperamento, uma forma de pensar, foi criado em uma família diferente, e para entrar em concordância muitas vezes não é fácil, mas é possível. E quando nós, enquanto casal, nos tornamos uma equipe, decidimos junto, talvez um tenha que ceder em um momento, em outro momento o outro vai ceder um pouquinho, mas vão entrar em concordância. Não, então é isso que nós vamos fazer. Eu lembro de uma pessoa me contando quando eles decidiram
construir assim, eles não tinham nenhuma reserva, eles começaram a economizar. E toda a família se reuniu e conversou: olha, vamos economizar, não vamos mais comprar lanche, vamos diminuir o valor do mercado, vamos fechar de todas as maneiras aí para que a gente consiga construir a nossa casa. Então, quando não tinha aquele alimento que alguém queria, eles lembravam: não, olha, por um objetivo maior, nós decidimos juntos. Mas se um quer e o outro não quer, no dia a dia já começa aquela rixa, né? Ah, não, isso é você que quer, eu estou economizando para isso. Não, mas isso é teu interesse, eu não estou nem interessada nisso, eu vou fazer isso. E ali não há então prosperidade, não há essa bênção que a Bíblia está falando. Lá em Malaquias 4:6, ele fala assim, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E ele está nos trazendo uma promessa de harmonia, de comunhão, de unidade para dentro das nossas casas. Então eu não sei como que está a sua casa, a sua família ou seus familiares, se há mágoa, se há divisão, se há ofensas. Eu quero aproveitar aqui e lembrar que nós estamos compartilhando áudios nos grupos, né, da igreja, em alguns grupos da igreja, sobre aquele livro, A Isca de Satanás. É um best-seller do John Bevere, e ele fala o poder que a ofensa pode causar na vida de uma pessoa. Nós já fizemos esse estudo, outras pessoas já leram, e é o tipo de estudo que de tempos em tempos nós temos que rever, porque se relacionar é um desafio. Semana passada o pastor ministrou aqui, conhecendo a Deus através dos relacionamentos, e nós estudamos na célula sobre isso, né? E ali, uma das coisas que foi abordadas na célula é que nós temos que treinar as nossas emoções para nos relacionarmos. Porque muitas vezes nós não temos sabedoria, não seguimos as orientações bíblicas no se relacionar. Aí as coisas não dão certo, nós nos entristecemos, nós nos chateamos. E a Bíblia está mostrando ali, nesses áudios você vai ver que a ofensa, ela vai levar ao ódio e ela vai levar à traição também. E ela é crescente no nosso coração. Então, que o Senhor nos dê graça para que nossas famílias estejam unidas, para que não tenha ofensa não tratada em nosso meio, para que as mágoas não gerem divisão entre nós. Muitas vezes o nosso orgulho, a nossa arrogância, por acharmos que só nós estamos certos. Eu não sei se sou só eu que já agi assim, irmãos. Tem esse temperamento forte, muitas vezes ali naquela solidez, porque o orgulho fala disso, né? Arrogância, solidez, segurança em si mesmo. E tantas vezes a gente não quer ceder, e há um preço por detrás dessas coisas. Então, é o desejo de Deus que nós caminhemos como família unidos, como igreja unidos, como casal unidos, e que nós possamos ter essa disposição de ceder, de trabalhar o nosso orgulho, de perdoar. E eu quero, se você não tem recebido esses áudios, eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida. Você vai ver a profundidade que é tratar sobre esse assunto, sobre o que a ofensa pode causar no nosso coração. Então, o interesse de Deus é que nós tenhamos casas unidas, não só para que nós tenhamos bem-estar ali, mas Ele quer nos fazer famílias fortes, né? Para que nós possamos manifestar a glória dEle, para a honra e glória do nome dEle, e assim o nome do Senhor ser conhecido. Eu quero citar aqui para vocês, ler Tiago 3,16, e ele diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, onde há facção, onde há divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Nessa tradução aqui, revisada, diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. E quando nós estamos com o nosso coração contaminado, nós começamos a murmurar, nós começamos a falar maledicências, e isso começa a afetar toda a atmosfera da nossa casa, a atmosfera da igreja, a atmosfera dos nossos relacionamentos, né? E eu quero falar um pouquinho sobre o aspecto teológico de unidade. Quero que você abra ali em Efésios 4, versículo 1 ao 6.
Aqui nós falamos, primeiro ponto, sobre a casa dividida, e eu quero falar aqui como manter a unidade do corpo de Cristo. Efésios 4, do 1 ao 6, diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andes como é digno da vocação com que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele vem trazendo uma orientação de como nós, que somos a igreja de Cristo, devemos agir. E ele diz: procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Só até aí. Então o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui uma orientação para a igreja de Éfeso. Essa igreja, ela tinha os judeus que tinham todos os rituais que eles seguiam conforme a lei, e os gentios eram aqueles outros povos. Nós brasileiros somos os gentios, e a Bíblia nos fala que o Senhor nos uniu, todos os povos de outras línguas, de outras nações, de outras culturas, uniu em um só povo. E Paulo, ele começa a discorrer sobre isso, e ele está dizendo: irmãos, nós somos a mesma igreja, nós somos um no Espírito. E aqui está dizendo que a unidade, ela não é construída ou gerada pela igreja, mas que foi o próprio Espírito de Deus que nos uniu em um só povo. E ele começa a falar sobre os fundamentos da fé, e ele diz: se nós cremos nos mesmos fundamentos da fé, nós somos irmãos em Cristo, pertencemos ao mesmo Pai, temos o mesmo Senhor, pertencemos à mesma igreja, ao mesmo reino, então não vamos deixar coisas secundárias roubar a nossa paz. E ele está dizendo ali, então, que nós precisaríamos, então, promover a unidade no corpo de Cristo. E ele mostra ali, porque havia então essas duas culturas dentro da mesma igreja, e eles divergiam em coisas secundárias. Eles criam sim que a salvação era pela fé, que Jesus tinha morrido, ressuscitado ao terceiro dia, estava à destra de Deus Pai. Eles criam juntos que Jesus voltaria a nos buscar. Eles criam na realidade do céu, na realidade do inferno, que o perdão dos pecados vem pelo sangue de Jesus, em todos os fundamentos básicos da fé. Mas eles divergiam em questões secundárias, se eles deviam comer algumas carnes ou não, se eles deviam guardar o sábado ou não, né? Se os filhos deveriam ser circuncidados ou não, e isso poderia trazer divisão para dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo entra trazendo orientação, e ele diz: há sim a possibilidade de nós mantermos a unidade pelo vínculo da paz. E ele está dizendo: o que nos une, nos mantém unidos, é a paz. Está dizendo que a paz é o vínculo, paz é o grampo, paz é o que traz essa unidade. E ele está falando para nós nos esforçar, e ele diz assim: suportando-vos uns aos outros. E ele diz três coisas, né? Ele diz em mansidão, em paciência, ou então em longanimidade, né? E humildade. Três coisas ali que ele coloca para nós. Ele está dizendo: irmãos, vocês vão ter diferenças, vocês vão ter pensamentos diferentes, como acontece na família, como acontece na empresa, acontece na igreja também. Vocês vão ter pensamentos, opiniões diferentes com relação a assuntos secundários, mas isso não nos separa, nós continuamos sendo irmãos em Cristo. E nós vemos hoje as igrejas, né? Infelizmente, muitas vezes, igrejas se atacando, irmãos em Cristo se atacando, um chamando o outro de herege. Quando que é heresia, irmãos? Quando é uma divergência nos pontos básicos da fé. Nós temos que aqui distinguir essas duas coisas, né? O erro é um equívoco teológico que não atinge a questão da salvação. É uma diferença de interpretação em algum ponto. Mas a heresia, né, não crê nas questões fundamentais da fé. Por exemplo, eu creio em Deus, mas eu creio que Jesus foi só um homem bom, ele morreu, mas ele ressuscitou só no coração, na lembrança dos discípulos, ele não ressuscitou em carne. Não, eu não creio na Trindade, eu não creio num Deus triuno. Muitas vezes há isso.
Então, essas pessoas que creem dessa forma não são nossos irmãos em Cristo. Para nós, essas coisas são heresias. Então, eles são hereges. Então, nós vamos tratar com respeito, com civilidade, nós vamos cumprimentar, mas a comunhão que nós temos entre os irmãos em Cristo. E aí, nós precisamos entender que todas as igrejas aí que professam a mesma fé, nós servimos ao mesmo reino. Nós não precisamos ficar fazendo rixas entre nós. Muitas vezes na internet nós divergimos na opinião de algum assunto secundário, né? Esses dias ainda vi um pastor, né, o Augusto Nicodemos, que é um grande mestre, um grande teólogo da nossa nação, e ele estava participando de um programa na sua igreja. Ele foi questionado a respeito de um assunto ali, a respeito do dízimo, né? Se o dízimo era um princípio bíblico, e ele respondeu: o dízimo é um princípio bíblico. E ali as pessoas começaram a atacá-lo, dizendo que ele era um herege, que não iam mais seguir ele, que achavam que ele era uma pessoa séria, né? Irmãos, para que isso? Nós podemos pensar diferente, mas não ferir as pessoas. Não ficar puxando a sardinha para o nosso lado, querer convencer as demais pessoas. Nós podemos ser unidos, caminhar em unidade mesmo nas diferenças, tanto em casa quanto na igreja. Amém? Então, o diabo, ele trabalha para nos desunir, porque ele sabe que quando nós estamos unidos há uma força e que nós vamos sim ter a bênção e a vida do Senhor sobre nós. E eu quero ler com vocês então, lá em 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, aqui abordando esse terceiro e último ponto da palavra. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Então, que nós possamos nos suportar uns aos outros, mesmo pensando diferente, mesmo sendo diferentes. Nós vemos, irmãos, um momento diferente da igreja. Antes nós tínhamos alguns costumes, né? E muitas vezes nós não queremos ceder a nossa opinião em algum ponto. Mas se é para o bem de todos, se nós estamos, né, seguindo um propósito ali, firmes no propósito de Deus, que o nosso coração possa estar disposto, então, a caminhar em unidade. Nesse texto aqui de 1 Coríntios 12, 12, ele vai falar sobre uma comparação do nosso corpo físico, do corpo humano com o corpo de Cristo. E ele diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que são reputados serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros.
De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Então, a Bíblia nos diz que a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, a igreja mística, a igreja invisível de todos os povos, todos que professam essa fé cristã, né, que creem nas mesmas coisas, fazem parte de um só corpo. E aqui o Senhor está revelando também a Trindade, porque quem é o cabeça do corpo? É Cristo. E Ele está falando então que o Senhor mesmo nos fez assim, diferentes, mas que cada um tem a sua importância. Por isso que a unidade, ela vai trazer então a bênção e vai trazer a força sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. Então, nós não podemos dizer a mão ela faz tantas coisas, né, irmãos? Ela faz tantas coisas, mas se ela estiver desligada do braço, ou então do tronco, ela logo perde a vida. Infelizmente, eu tive uma pessoa da minha família que teve decepado a primeira falange do dedinho, né? Imediatamente ali, quando nós atendemos aquele acidente, foi pegar aquele pedacinho do corpo e colocar numa bacia com gelo, para que de alguma maneira a vida fosse ali preservada até que então chegasse no hospital. Infelizmente, no caso dela, não foi possível, porque era exatamente na junta. Então, o cirurgião optou por só lixar o osso ali e não colocar aquela parte. Mas se você desligar, ter uma mão decepada, logo a vida não está mais naquela mão. Já começa ali imediatamente a decomposição. Então nós precisamos estar ligados ao corpo. E hoje muitas vezes isso tem sido pregado. Não, eu posso buscar a Deus sem estar conectado a uma igreja. Eu posso estar ligado, pertencer ao corpo de Cristo sem estar frequentando um local ou debaixo de uma cobertura. Mas isso não é bíblico. A Bíblia fala, não deixando-vos de congregar. Então, quando nós nos ajuntamos, uma só voz, não é tão lindo nós imaginarmos que no domingo à noite, em todas as nações da terra, ou no domingo de manhã, tem pessoas parando tudo, levantando suas mãos para o céu, buscando, adorando, clamando a Deus. Nós estávamos aqui cantando, né? Esse último louvor tão lindo, e nós estávamos declarando então a nossa adoração ao nosso Deus, mas sobre toda a face da terra tem irmãos clamando, então todo o corpo se reunindo uma vez por semana para juntos cultuar a Deus. Isso é tremendo. Isso é a força poderosa do corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra. E Jesus, Ele voltará a buscar uma noiva. Então nós temos como igreja, quem é a noiva? A igreja. Então Ele vem buscar uma noiva. Se nós não fazemos parte da noiva, não vai vir nos buscar. Amém? E nós entendemos aqui que algo muito importante com relação ao corpo, aquele que é corpo, ele cobre o pecado do irmão. Eu não vou ler o texto, mas eu quero citar para vocês aquela passagem ali de Gênesis 9:20, onde Noé, depois de ter desembarcado ali da arca, ter acabado o dilúvio, ele planta uma vinha, ele prepara um vinho e ele se embriaga. Não foi certo o que ele fez e ele acaba ficando todo nu ali, e um dos filhos vê aquilo, e esse filho, ele vai zombando do pai e conta para os outros irmãos e diz, olha, a nudez dele, vamos lá ver a nudez do nosso pai. E ele estava então espalhando, zombando de algo triste, de algo ruim que estava acontecendo no meio da família. Ele estava expondo a nudez do pai, né? E aí o que os irmãos fazem? Eles pegam um manto e vão de costas caminhando e cobrem a nudez então do seu pai. E nós podemos entender aqui que nós também precisamos cobrir a nudez uns dos outros e não expô-la. Eu não estou dizendo que nós vamos encobrir pecado e não tratar,
Mas o corpo, ele apoia um membro ou outro. Ele não sai expondo, ele não sai zombando, ele não sai julgando, ele não sai apontando. Aconteceu alguma coisa, sai já falando para o outro. Não, nós cobrimos a nudez do irmão, porque nós somos seres humanos, porque nós falhamos. Talvez hoje não seja você que falhou, que agiu errado, foi outra pessoa, mas outro momento pode ser a gente, porque nós somos seres tão complicados e sensíveis. Então nós precisamos, como corpo de Cristo, cobrir as fraquezas uns dos outros e deixar que aqueles que vão tratar, tratem. A segunda coisa que eu quero dizer é que o corpo de Cristo também, ele se alegra com a conquista um dos outros. E nós vemos a passagem lá de Gênesis 37, 3 e 4, aonde um filho, o filho ali, José, ele ganha um presente especial do pai. Ele ganha uma túnica colorida. E isso desperta ciúme e inveja nos irmãos. Ofendeu o coração dos irmãos, eles não trataram, gerou ódio nos irmãos e levou eles a trair. Uma coisa foi puxando a outra, levou eles a trair, então, o seu irmão, vendendo eles para outros povos. Então, nós precisamos nos alegrar com a conquista uns dos outros, cada dia mais, E muitas vezes nós não temos coragem de expressar uma inveja ou um ciúme, mas muitas vezes pensamos. Eu lembro uma situação, uma vez, que alguém me ligou e disse: pastor, eu não sei como resolver uma situação. Eu estava ajudando uma pessoa, e essa pessoa não tinha nem documentos, então nós ajudamos ela a regularizar toda a documentação, e o esposo dela estava preso há algum tempo, e ele trabalhava, então nós fomos ali atrás daquele auxílio reclusão, e a pessoa acabou recebendo todo aquele período que o esposo estava preso, ela recebeu de uma vez só. E essa pessoa morava num barraco, assim, muito precário, sem higiene nenhuma. E os irmãos se mobilizaram aqui da igreja, ajudamos essa pessoa ali a fazer a melhor escolha para comprar uma casa. Os irmãos foram lá, pintaram, arrumaram, houve doações de roupas, de coberta, de móveis, E na sequência ali daqueles dias, algumas pessoas ligadas àquela começaram a entrar em crise. Porque disseram: eu estou na igreja há quanto tempo sendo fiel, estou precisando de uma intervenção, e essa uma aí chegou agora, nem levou as coisas a sério, e aconteceu tudo isso com ela. Quer dizer, o coração daquela pessoa ficou magoado por ver o irmão sendo abençoado. Então, que nós possamos tratar o nosso coração, não permitir o ciúme, a inveja, mas que a gente se alegre com a conquista um do outro. Se um irmão foi promovido, amém, glória a Deus, aleluia, se comprou um novo carro, se trocou, ou se foi abençoado de outra maneira, se multiplicou a sua célula, que nós possamos nos alegrar uns pelos outros, em nome de Jesus, e que não haja inveja nem ciúme em nosso meio. E por último, aqui eu quero dizer que quem faz parte do corpo e não paga o mal por mal. E eu quero trazer aqui o exemplo de Davi e o rei Saul, Davi, ele foi chamado ali para ser tangedor na presença do rei, porque isso acalmava o espírito perturbado do rei Saul, e ele serviu ali na casa do rei, ele se tornou amigo do filho, então, do rei, mas o ciúme entrou, a inveja entrou, e ele desejou matar a vida de Davi. E as mulheres, em um momento lá, elas cantaram: Saul matou seus milhares, mas Davi, os milhares de milhares. E ali entrou então a ofensa no coração do rei, e ele começou a perseguir Davi. Mas Davi não pagou o mal por mal, porque ele teve a vida do rei Saul nas suas mãos, de uma caverna onde ele estava escondido, fugindo do próprio Saul. O rei entra ali também na mesma caverna, eles estavam mais profundo da caverna, e ele teve a oportunidade de se vingar,
de matar a pessoa que ele estava perseguindo. Mas ele diz: não, não vou tocar no ungido de Deus. Deus é que vai fazer justiça, Deus é que vai tratar. E ele podia dizer assim: olha aí, Deus que me deu a oportunidade de me vingar. Ele podia dizer esse argumento, não podia? Mas ele decidiu, então ele corta um pedacinho do manto ali do rei, e ele envia, e ele diz: olha, eu poderia ter te matado, mas eu não te matei. Então, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós não pagamos o mal por mal, nós não desejamos nos vingar. Eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios 1:10, e diz assim, é um pedido do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, e diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vocês dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Romanos ali, o 14:19, ele diz, esse que eu li foi 1 Coríntios 1:10. Romanos agora, 14:19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, eu não sei, em casa, talvez você já tenha sentido ciúme de um irmão, né? Talvez um filho tenha sentido-se comparado com outro filho, e isso pode gerar ódio, pode gerar profunda mágoa, desacertos na família. E enquanto eu ministrava aqui de manhã, o Senhor me trouxe uma chave hoje no culto de manhã, e Ele disse que a falta de unidade, aonde há o conserto ali, há a casa dividida, mas há um acerto na unidade, destinos são destravados, e isso é real, talvez nada dê certo na vida de alguém, as coisas estão embaraçadas, ali ela precisa tratar a ofensa, tratar o coração, e aí os destinos vão sendo liberados, as coisas começam a fluir, nós começamos a falar a mesma linguagem, ter o mesmo pensamento, o mesmo coração. Antes de você se colocar em pé, eu quero ler o Salmo 133, do versículo 1 ao 3, que é esse que eu citei no início. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele faz uma comparação, ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que ele está dizendo aqui? Que para Deus é agradável olhar e ver as famílias unidas, olhar e ver a família de Cristo unida. E ele diz: é como óleo. Ele está dizendo descendo sobre a cabeça do sacerdote, escorrendo sobre a barba e indo até, então quer dizer, ele vai começar no cabeça, né? Essa unção vai descer, e o óleo, ele é terapêutico, ele traz suavidade, então ele vai descendo sobre todo o corpo. E ele faz uma segunda comparação, e ele fala: é como o orvalho de Hermon, que era um lugar que chovia muito pouco, mas então à noite vinha o orvalho, regava a terra, e ali trazia uma revitalização para aquele lugar. E ele está dizendo: olha, a unidade é isso, é como o óleo, é como o orvalho, ela vai trazer suavidade, ela vai ser terapêutica, ela vai curar, e isso nas nossas famílias, no nosso trabalho também. Então que nós, em nome de Jesus, não andemos em pé de guerra, mas que o nosso coração esteja sensível para entrar em acordo em família. Eu quero dar uma dica para as esposas especialmente, né? Quando você está ali percebendo alguma coisa, o marido não está percebendo, mas tem gatilhos, a psicologia fala desses gatilhos que nós apertamos e já desencadeia a briga, e aí não entra mais nada em acordo, né? Não aperte esses gatilhos que desencadeiam, né? Dobre os seus joelhos, comece a orar, fale: Senhor, me dá o momento certo, me dá a forma certa. O marido também pode fazer isso, e aí um ouvir o outro, porque quando há atrito, muitas vezes nós nem conseguimos conversar.
e que haja unidade para o bem das nossas famílias. Os nossos filhos percebem essa atmosfera. Quero que você se coloque em pé. Os nossos filhos percebem, né? E é tão bom estar todos unidos pelo vínculo da paz, né? Nós precisamos da unidade de propósito. E Paulo, o que Paulo estava dizendo ali em Éfeso? Para Éfeso, ali em Efésios, irmãos. Ele estava dizendo, olha, ele começa ali preparando, já falando da unidade. E ele fala, irmãos, olha, nós não podemos nos dividir. Nós estamos aqui sendo treinados, preparados como corpo de Cristo, porque na sequência ele vem e fala, olha, um foi chamado para apóstolo, outro para mestres, outros para pastores. Ele começa a falar sobre isso. E ele diz, nós vamos ter as nossas divergências internas, mas isso não pode nos separar. Isso não pode nos dividir. Você vai ter opinião diferente do teu irmão, mas você vai continuar cumprimentando, amando. Você não vai agredi-lo. Irmãos, em nome de Jesus, não use as redes sociais para atacar ninguém, para causar divisão. Não mande indireta para sua família no grupo do WhatsApp. Promova a união. O que foi ministrado aqui semana passada? No que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Hoje de manhã eu compartilhei aqui que eu gosto muito de ler biografia de pessoas, e eu li de 2 irmãs gêmeas siamesas. Eu não sei se vocês conhecem a história dela, se não me engano é da Inglaterra. E então elas eram ligadas pelo tronco, né? Uma assim para cada lado. Não foi feita nenhuma cirurgia ao longo da vida para separá-las. Então elas frequentaram a mesma escola, elas tiveram a mesma alimentação, os mesmos contatos, os mesmos relacionamentos, a mesma cultura, e elas tinham opiniões políticas diferentes. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu falei, puxa, né? Uma era muito ali democrata e defendia e brigava, e a outra era mais tranquila. Então, nós somos seres diferentes, então que haja unidade na diversidade, na pluralidade. Deus nos fez assim. Muitas denominações, nós não somos evangélicos, não é desunido, mas a diversidade, a pluralidade, todos nós somos irmãos em Cristo, do mesma igreja, mesmo corpo de Cristo. Que possamos respeitar os nossos irmãos na fé, especialmente os daqui de dentro, mas também os de fora, e que haja essa unidade, essa harmonia entre nós. E a primeira coisa, eu quero que você comece a orar.